Bem-vindos a bordo! Chegou a hora de decolar e viajar nas histórias dos brazucas pelo mundo. Apertem os cintos, embarquem nessa e boa viagem! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligado com a gente, que está louco para ouvir mais uma história dos nossos brazucas pelo mundo. Seja por puro entretenimento ou pela curiosidade de saber as novas informações que irão guiar aquele que pode ser o seu sonho, nós estamos no ar fazendo você rir e se emocionar também. Eu sou o Mal Mendes, trazendo na voz o meu sorriso para vocês. E no episódio de hoje, a gente vai trazer ela que gosta de meditação e se diz até meio riponga. Ela é formada em comunicação e letras e apaixonada por Belo Horizonte, a sua terra natal. A gente conversa hoje com a brazuca da Noruega, Keila Andreassen. E que alegria ter você como nossa convidada, Keila. Muito obrigada, eu que estou muito feliz por participar desse programa tão bacana. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom, que bom ter você aqui, Keila. E antes mesmo de contar pra gente como você foi parar no lugar em que você mora, eu vou dizer para os nossos ouvintes onde você mora. A Keila mora na ilha de Senja, no norte da Noruega, um lugar verdadeiramente paradisíaco. Esse lugar tem uma natureza exuberante, a ilha de Senja fica bem próxima ao Polo Norte, e lá é possível encontrar belíssimos fiordes, que são aquelas grandes entradas de mar entre montanhas rochosas que são originadas por erosão causada pelo gelo glacial, né? E além disso, a gente pode observar fenômenos como a aurora boreal e o sol da meia-noite. Como é que é viver nesse paraíso, Keila? Conta pra gente. É realmente um paraíso. Eu amo morar aqui, eu acho... É maravilhoso. Aí você, por exemplo, agora nós estamos no verão, e aqui no verão não anoitece, é sol da meia-noite. Caramba! Fica até um pouco difícil de dormir, mas a gente põe blackout nas janelas e tudo bem. Mas é fantástico. É muito diferente, né, Keila? É muito diferente. E as cores do sol da meia-noite são maravilhosas, assim, no horizonte, assim, cheio de montanha. E as montanhas ainda têm um restinho de neve ainda. E você olha e você fala, é lindo, lindo, lindo. Eu imagino que a primeira vez que você viu, você deve ter ficado deslumbrada com isso, né? Fiquei. Eu fiquei muito emocionada. Tanto quando eu vi pela primeira vez a aurora boreal, quanto quando eu vi o sol da meia-noite. Eu fiquei realmente muito emocionada. Mas eu acho que por a gente não ter por ter um inverno muito rigoroso, então eu gosto muito do sol da meia-noite. Todo ano eu fico ansiosa, tá chegando o verão, o sol da meia-noite. E a gente fica que época que é? Você disse que tá agora, né? Em que época que ele permanece, assim? É de meados de maio até meados de agosto. Meados de agosto. É um bom tempo, então, né, Keila? É um bom tempo de sol da meia-noite. Só que o inverno é bem rigoroso, né? Então, assim, é um inverno, assim, é praticamente quase o ano inteiro. Porque a primavera é inverno. Tá cheio de neve. E o outono já começa a nevar. Então, assim, é bem complicado. Mas, assim, no inverno tem a aurora boreal, ela dá seu show no céu e as luzes da aurora boreal é inspiração para não só para arte, mas para meditação, para... Nossa, é lindo. Para a vida, lindo, né, lindo. Keila? Exatamente, para a vida. E as paisagens nórdicas são de tirar o fôlego, né? São. A rainha da Noruega, ela, quando eu me mudei pra cá, ela ainda vinha muito pra cá, principalmente no verão. Há quanto tempo você tá morando na Noruega? Eu tenho 5 anos que eu moro aqui. Tá. Mas conta da rainha. Isso. E aí, quando ela vem aqui, ela sempre, né, sempre fazem alguma entrevista com ela, pega ela no meio do caminho. Ai, rainha, como é que você tá? Você tá gostando daqui? O que você acha? Tudo mais. Ela sempre fala, eu amo essa ilha de Senja, porque a ilha, ela é uma miniatura de todas as belezas que você pode encontrar dentro da Noruega. E é verdade, sabe? É isso que nós, como estrangeiros, sentimos aqui quando a gente tá aqui. Aqui nessa ilha,
Tem um fiord maravilhoso que eu amo, que chama Bergsbotn, que é aqui bem perto da minha... Bem perto não, mas é perto da minha casa. 1 hora mais ou menos de carro, porque a ilha é bem grande. Aham. E eu moro de frente para um outro fiord também. Então, assim... Que maravilha, hein? É lindo. Você abre a janela, por exemplo, você está no inverno, você chega de carro, você olha para o céu, tem a aurora boreal, assim, dando seu show em cima da sua casa, no seu quintal. E no verão, aí você vê as corujas sob o sol da meia-noite e nesse fiord maravilhoso. É tudo de tirar o fôlego. Eu amo morar aqui. Sou apaixonada com esse lugar. Que espetáculo. Vem cá, você falou na rainha. Você já viu ela de perto? Você chegou a ver ela de perto, Keila? Não, eu lembro que eles estavam falando muito comigo, né? Assim, você viu quem tá aí, quem tá aí, quem tá aí? Eu disse, quem que tá aí? Não, a rainha tá aí. E eu fiquei, sério, a rainha? Eu fiquei toda assim, empolgada, mas assim, não deu pra eu ver ela de perto, não. E uma vez eu cheguei mais próximo de quem eu já cheguei, foi do príncipe. Foi onde que eu cheguei mais perto, mas eu também não cheguei a vê-lo, não. Mas aqui a gente tem uma coisa, é tão bacana aqui na Noruega, porque a gente não encara essas celebridades como celebridades. Eles são pessoas normais, assim, sabe? Relacionamento profissional. Seu chefe, ele é de igual para igual. Você senta junto com o seu chefe, você almoça junto com o seu chefe, sabe? Seu chefe tem um carro velho igual o seu. Então, todo mundo é de igual para igual. É muito Aquela bacana. coisa da superioridade você não percebe aí, né? As pessoas são bem iguais, né? E seja uma celebridade ou alguém que ocupe um cargo de chefia. Que bacana isso, né? Isso eu acho muito maravilhoso aqui. É algo assim que eu aprendi muito também. Porque a gente vem de um lugar em que autoridades têm um posto maior, a gente se sente mais inferior e tudo mais, mas eles não, eles encaram todo mundo de igual para igual. E isso é fantástico, eu acho isso muito bom. Bem bacana mesmo, muito legal saber disso, Keila. Bom, e você disse que está aí há 5 anos, mas eu soube que você não imigrou para ir sozinha, né? Quem foi que te acompanhou nessa viagem, Keila? Conta para os nossos ouvintes. Meu lindo Nestor! Meu cachorrinho Yorkshire Nestor. Hoje ele tem 11 anos, mas ele veio comigo. Eu vim de mala, cu e cachorro. Um cachorrinho brazuca, então, né? Um cachorrinho brazuca da Noruega, o Nestor. Muito legal. Isso mesmo. Ele é um viking, um cachorrinho viking. Ele se adaptou melhor que eu aqui esse inverno. Muito legal, Keila. Bom, a gente tem sempre uma história que antecede a decisão de ir morar em outro país. Então, conta rapidamente pra gente como você foi parar aí, Keila. Eu me apaixonei por um norueguês. Eu nunca imaginei que eu fosse me mudar para um outro país. Eu nunca imaginei isso na minha vida acontecendo. Não era um sonho seu, não era um sonho seu, simplesmente aconteceu. Nunca foi um sonho meu. Exatamente, nunca foi um sonho meu. Quando eu trabalhava numa empresa no Brasil, e aí eu fiquei meio... Eu não estava gostando muito do emprego e tudo mais, pedi para eles me mandarem embora, e com dinheiro eu fui, com o dinheiro do FGTS, né? Você pega o dinheiro e sai vazado. E aí eu viajei para a Irlanda. E aí eu conheci muita gente, conheci uma amiga, uma menina que é da Polônia, muito bacana e tudo mais. Fiquei amiga dela e no Facebook dela tinha o meu marido. E ele me viu e começou a conversar comigo. E eu não quero saber de gringo, não tô nem aí pra gringo, não quero saber. Isso você já tinha voltado pro Brasil, tinha ido na Irlanda e tinha voltado já pro Brasil. Eu tinha, na verdade, quando eu fui pra Irlanda, eu conheci muita gente, conheci gente da Índia também, um casal de irmãos da Índia. Eu até namorei esse menino da Índia. Hoje ele é um dos meus melhores amigos, assim, a gente só conversa pela internet, mas ele é muito meu amigo. Legal. E a gente namorou, teve um namorico, assim, mas eu fui pra Índia aí eu viajei pra Índia em 2012 pra ter alguma experiência de meditativa, porque eu sou meio riponga mesmo. Assim eu te apresentei, né? Você me disse que gosta de meditação e tem todo esse lado, assim, meio zen, né? Isso, Então, eu já era vegetariana na época, continuo vegetariana. E aí eu viajei para a Índia
e isso foi em 2012. Tive uma ótima experiência lá de meditação e tudo mais. Voltei pro Brasil. E quando eu voltei, essa minha amiga ficava no meu pé. Você tem que vir aqui pra Polônia, você tem que vir aqui me visitar, você tem que vir aqui me visitar. Você já visitou o pessoal lá da Índia, agora você tem que vir aqui. E aí, nesse meio tempo, meu marido, Paul, ele começou a entrar em contato comigo pelo Facebook, me viu no Facebook dela. Ele nem era tão amigo assim dela, mas ele me viu, começou a entrar em contato comigo, a gente começou a conversar, fomos conversando. De repente, eu não consegui mais parar de conversar com ele. E aconteceu um problema que antes de ir pra Polônia, eu vim pra Noruega pra conhecê-lo. A curiosidade falou mais alto e também o sentimento, a vontade de conhecê-lo pessoalmente, imagino, né, Keila? Exatamente. E aí pelo que eu sei, entre flores e a conquista, pintou aí uma grande paixão, não foi isso? Foi, exatamente. Ele tinha me mandado flores antes, um livro, e, nossa, e quando eu cheguei aqui, a gente se abraçou pela primeira vez, foi amor à primeira vista, e eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Eu tremi toda. A gente estava apaixonado. E aí, quando eu voltei pro Brasil, a gente começou a namorar, assim, meio que à distância. Ele ia pro Brasil. Namoro virtual, né? Mas ele foi pro Brasil, eu vim pra cá algumas vezes, a gente fez esse intercâmbiozinho, e a gente ficou uns 2 anos assim. Tava muito difícil. No final das contas, ele falou, quer saber de uma coisa? Nós precisamos falar sobre o nosso futuro. Opa. E aí eu achei que ele fosse terminar comigo. Falei, pronto, ele vai terminar comigo. Mas não. Ele me pediu em casamento e foi muito lindo. Ah, que maravilha. No Brasil. E aí a gente se casou em 2015. Muito legal. E aí vocês decidiram, claro, que você precisaria se mudar para vocês viverem juntos, então, na Noruega. Mas vocês não foram morar em Oslo, né? Até porque eu já sei, você já me disse que gosta de lugares mais tranquilos, cidades menores, não é isso? Isso, exatamente. Como eu venho de Belo Horizonte tem 2,5 milhões de habitantes, então, assim, só Belo Horizonte, aquele pequenininho lá, né? Então, eu queria ficar num lugar mais tranquilo. Mas meu marido é ele não é de Oslo, ele morou muitos anos em Oslo, então ele é bem Oslo. Então, todo mundo falava com ele, eu acho que ela vai querer morar em Oslo, ela não vai querer ficar aqui. Mas foi o contrário, era ele que queria ir para Oslo e eu bati o pé, falei, vou morar aqui. Mas ele é originalmente da Ilha de Sênia. Isso, ele é daqui, E eu consegui convencê-lo de ficar aqui. E Keila, conta pra gente como é que foi aprender uma língua tão cheia de dialetos como o norueguês. Muito difícil. Eu posso imaginar. Porque eu falava inglês, né? Quando eu fiz o intercâmbio na Irlanda, eu fui para poder aprender inglês. Uhum. E como eu vim de uma família mais humilde, né, e tudo mais, então, de escola pública, que eu sempre estudei em escola pública, então eu não tive nenhuma oportunidade de aprender inglês, assim. Inglês de escola é the books on the table, então é meio difícil. Então, quando eu fui para Irlanda, que eu tive a oportunidade de aprender inglês, eu, assim, me joguei no inglês. Então, eu aprendi mesmo inglês e depois eu estudei sozinha em casa para poder ficar com o inglês mais avançado, porque eu fiquei, pouquíssimo tempo na Irlanda. Eu fiquei, quase 3 meses na Irlanda, foi nada. Então, quando eu cheguei aqui, eu achava que todo mundo pensa que aqui na Noruega a língua oficial é o norueguês, mais o inglês, né? Então, eu vim pra cá achando que era assim também. Eu vou utilizar só inglês, não precisa... Ou seja, eu falo inglês, tá tudo tranquilo, tá tudo bem pro meu lado, né? Até porque com o teu marido, com o Paul, você também se comunicava em inglês, né? Exatamente, só me comunicava em inglês com ele. Então, porque meu marido não sabe uma palavra em português. Até hoje, ele sabe muito pouco. Então, quando eu vim pra cá, cheguei aqui em em março. Eu me casei em fevereiro no Brasil, de 2015. 2015 foi um ano que transformou toda a minha vida. Em março, eu vim pra cá e no mesmo mês, em abril, acho que foram uns 20 e poucos dias que eu estava aqui, a minha prima, que a gente foi criada juntas, né? Ela faleceu no parto. Então aquilo me deixou muito abalada, me abalou muito, eu não consegui voltar para o Brasil, nem porque eu tinha solicitado o visto, tava uma confusão, eu não tinha condição de sair daqui para ir para o Brasil. E depois de 7 meses, a minha irmã,
entrou em coma e eu voltei pro Brasil correndo, mesmo sem o visto. E a minha irmã faleceu 2 dias depois que eu cheguei lá. Caramba, Então foi um ano muito difícil, transformou minha vida. Mil acontecimentos, mil coisas, entre coisas boas e outras lamentáveis, mas foi um ano marcante. The post-workout glow at Planet Fitness doesn't just feel great, it feels 80s pump-up jam great. Cause when you got the glow, there is no stopping what you want to do. And now when you become a PF Black Card member, your glow can be even greater with a free Amazon Halo Fitness Tracker. Get the glow, glow. Sign up for the PF Black Card for $1 down and just $24.99 a month. Bring a friend, enjoy massage chairs, and get a free Amazon Halo View. Deal ends March 15th. 12-month commitment applies. See Home Club for details. Né, Keila? Exatamente. Então, quando eu saí de lá e do Brasil, né? Fiquei 5 meses no Brasil depois que minha irmã faleceu. Aí, 5 meses longe do meu marido. Longe do meu cachorro, Nestor, que ficou aqui na Noruega. O Nestor ficou, né? Ficou. Por isso que ele é mais viking do que eu. Então, mas foi e aí você começou a estudar norueguês? Você sentiu a necessidade de estudar norueguês aí? Como é que foi isso? Exatamente. Quando eu voltei para cá, já tinha esquecido já do norueguês, um pinguinho que eu tinha aprendido, já tinha esquecido. Então, por causa do luto e por causa disso tudo, eu entrei de cabeça no norueguês. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa e vai ser o norueguês. Escolhi o norueguês. Então, eu vou estudar 24 horas por dia, vamos dizer assim. Então, eu estudei bastante norueguês e consegui aprender em tempo muito recorde, porque aqui é muito complicado, porque você aprende norueguês bokmål na escola. Bokmål é o norueguês oficial. E você chega na rua, o pessoal fala milhões, zilhões de dialetos. Eles chamam de dialeto. É dialeto mesmo, não é sotaque, não. É dialeto, porque muda, as palavras mudam. Então, por exemplo, você vai falar como vai você, em norueguês é hvordan går det. Mas, e eu falo ainda com um pouco de dialeto daqui de onde eu moro. Mas aqui, onde eu moro, eles falam hvordan går det. Sabe? É completamente diferente. Completamente então, assim, diferente. É outro dialeto mesmo, né? Exatamente. Então, assim, foi muito difícil para mim. Muito difícil, confesso. Agora, Keila, eu soube que o centro de voluntariado, que é muito valorizado aí na Noruega, teve um importante papel na sua trajetória e também no aprendizado da língua, né? Você tem, inclusive, uma história para contar sobre o trabalho voluntário que você fez lá, não é isso? Conta pra gente. Logo quando eu cheguei aqui, a minha sogra me falou que eu falei, eu quero aprender o mais rápido. Quando eu voltei do Brasil, e eu falei, eu quero aprender o mais rápido possível norueguês. E ela disse pra mim, tem um lugar que você vai aprender, você tem que fazer um trabalho voluntário. Isso vai te ajudar, vai enriquecer o seu currículo e você vai aprender rapidinho. Então, vai eu pro centro de voluntariado. Cheguei lá, o meu norueguês estava muito ruim ainda. E aí eles falaram comigo, olha, aqui em cima a gente tem um asilo de idosos e você pode conversar com um desses idosos para eu fazer companhia, para eu conversar, e aí eu vou aprendendo norueguês. E aí me colocaram junto com essa senhora. Uma senhora muito idosa, estava muito debilitadazinha. E aí eu fui a primeira vez e eu conversei com ela e tudo mais. E aí a enfermeira me deixou lá. Ela simplesmente abriu a porta, pode vir aqui e tudo mais, e me deixou lá para conversar com ela. E eu conversei e fiquei sabendo um monte de coisa. Ela me contou um monte de coisa. Muito simpática a senhora. No dia seguinte, eu cheguei para visitar a senhora de novo. No dia seguinte, era umas 3 vezes por semana. Então, no outro dia, eu cheguei lá para visitar a senhora de novo, e aí ela não me reconheceu. E aí ela falou, o que você está fazendo? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Não, mas é porque ontem eu conversei com a senhora. Não, ninguém conversou comigo, não sei o quê. E começou a brigar comigo. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí veio a enfermeira e falou comigo, olha, ela tem um probleminha. Eu não sei se alguém te contou. Eu falei, não, ninguém falou nada. Você tem que conquistá-la todos os dias, porque ela perde a memória dela todos os dias. Então, me senti naquele filme, sabe? Teve um filme exatamente com esse tópico, né? Que todos os dias o ator tinha que reconquistar a personagem, né? A pessoa que ele estava conhecendo. Ou seja, cada dia era um novo dia para ela. Era exatamente isso que acontecia com essa senhora. Exatamente isso que acontecia com essa senhora. E eu achei o máximo aquilo, porque eu falei, é minha oportunidade de aprender ainda mais o norueguês. Mas assim, eu fiquei meio com medo. Uma vez ela quase chamou a polícia para me prender, porque eu estava invadindo o quarto. E aí eu falei assim, eu tenho que pensar numa ideia melhor. E aí um dia eu consegui tirar a foto dela comigo.
E aí, toda vez que eu chegava lá, eu mostrava a foto, ela falava, meu Deus, quando é que nós tiramos essa foto? Eu falei, foi antes de ontem, foi semana passada, não sei o quê, sabe? Então, assim, quando eu levei a fotografia, toda vez ela via a fotografia e falava, tá. Ela não brigava comigo, não chamava a polícia, nem nada. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque eu aprendi muito norueguês com ela, principalmente porque ela falava um dialeto muito carregado daqui da ilha. Então, ou seja, além de toda a experiência de estar trabalhando, de estar desenvolvendo um trabalho voluntário, de quebra você ainda aperfeiçoou a língua, né? Aprendeu mais ainda o norueguês, né? Exatamente. E depois disso, como é que foi a tua evolução profissional em terras norueguesas? Enquanto eu estava fazendo esse trabalho voluntário, eu já tinha enviado os meus 2 diplomas para um órgão que se chama NOKUT, aqui na Noruega, que é um órgão que vai avaliar se você se vai ser aprovado, vamos dizer assim, né, o seu diploma aqui na Noruega. E são muito poucos diplomas que são aprovados aqui, do Brasil aqui. O ensino na Noruega é bem elevado, né? De alto nível, né? Exatamente, é de alto nível, é muito elevado. E as universidades, por exemplo, o direito não é aprovado aqui, porque as leis do Brasil não são as mesmas daqui, então não é aprovado. Pedagogia também não é aprovado, tem algumas coisas que aqui não funcionam. Vários cursos que a gente vê no Brasil não é totalmente aprovado aqui. Então, às vezes é aprovado metade, você tem que continuar estudando. E o meu, de jornalismo, foi aprovado total. Foi validado e aprovado na Noruega. Exatamente. Ou seja, você poderia exercer a tua profissão aí a partir disso, né? Exatamente. Olha que legal. E o meu de letras foi aprovado daquele, assim, meio que metade do curso, mas que eu não precisava estudar muito se eu não fosse atuar numa escola normal. Mas, assim, eu posso atuar como professora numa escola de línguas ou numa escola de outras coisas, sabe? Assim, não sendo uma escola normal aqui. E eu achei o máximo aquilo. E aí, no mesmo local onde eu estava fazendo o meu trabalho voluntário, eles falaram comigo assim, o chefe lá, né? A gente tá vendo o seu trabalho voluntário, você é muito dedicada e tal. E surgiu uma vaga aqui para trabalhar com crianças refugiadas, né? Os pais e tudo mais. E aí, eles falaram, a gente viu que seu currículo é bacana, você podia se inscrever para essa vaga. Aí eu falei, claro, com certeza. E eu trabalhava numa loja, eu já tinha conseguido um emprego nessa época, que era trabalhar numa formal, loja. Né? Um emprego formal. E aí, eles me falaram, me inscrevi, enviei um currículo, uma carta de apresentação, e eles me chamaram para uma entrevista. E foram 7 pessoas que foram para a entrevista, tudo norueguês, só eu de estrangeira. E tinha um comitê que estava avaliando todos nós. Então, eu fiquei muito nervosa. Eram 5 pessoas lá sentadas, olhando naturalmente, pra minha cara, né? Me fazendo um monte de pergunta em norueguês. Eu estava muito nervosa no dia, mas eu consegui passar. E eu trabalhei nesse projeto. Você foi aprovada, então? Fui aprovada. Comecei a trabalhar nesse projeto, que era 1 ano. Eu trabalhei 1 ano e meio, porque eles gostaram muito de mim e me pediram para continuar. Mas depois surgiu essa outra vaga de um emprego fixo, que é um emprego de professora de norueguês para refugiados. Olha, então você seguiu trabalhando, desenvolvendo um trabalho com os refugiados. Que bacana isso, Keila, bem legal. Exatamente. É um trabalho humanitário. Eu me descobri com um trabalho humanitário aqui, sabe? Cada história que você escuta, que te arrepia, sabe? Você fica... Eu já chorei, já sorri, sabe? São muitas histórias que são muito comoventes. Muitas emoções. Muitas emoções, exatamente. É um trabalho maravilhoso, eu gosto muito. E além das aulas de norueguês para os refugiados, você também atua como uma espécie de consultora de empregos para eles, né? Ou seja, você ajuda os refugiados a buscarem colocações no mercado de trabalho norueguês. Exatamente. É porque quando eles chegam aqui, a maioria dos refugiados, assim, eles vêm de uma situação, lógico, uma situação muito crítica de guerra, sabe, de ditadura por muitos anos, de prisão, de muito sofrimento. Exatamente. Então, quando eles chegam aqui, é muito difícil para eles conseguirem aprender uma língua nova. Tem muita gente que chega aqui, as mulheres, né, vêm de países que são bem islâmicos e tudo mais, então eles vêm, né, muçulmanos, então eles chegam aqui
E as mulheres são proibidas de ir para a escola lá, então elas chegam aqui analfabeta. Como que um analfabeto na língua dela vai conseguir aprender uma outra língua completamente diferente, escrever e ler? Então é muito difícil. É um processo difícil, é um desafio até, né, Keila? Um grande desafio. E como que eles vão conseguir arrumar emprego se eles não conseguem ler e escrever, né? Então, assim, é um processo muito difícil, é um desafio muito grande para mim, porque a Noruega é uma mãe nesse sentido. Mas mesmo assim, a Noruega pega no pé e fala com a gente, olha, o serviço social, por exemplo, fica no nosso pé. Vocês têm que colocar essa pessoa aqui, tem que arrumar um emprego para essa pessoa, né? Tipo isso. Então, todas as pessoas que trabalham na empresa onde eu trabalho estudaram para ser coach, consultor de emprego, né? Coach nesse sentido de ajudar a pessoa a encontrar um emprego nessa situação que eles estão. E dentro do que você falou, você citou ainda há pouco, e eu sei disso, na Noruega, para você, isso é até importante para os nossos ouvintes, para quem pensa um dia em migrar para a Noruega, se você não falar o norueguês, você não consegue um emprego, um trabalho aí, não é isso, Keila? Exatamente. Então, quando eu cheguei aqui, que eu achava que o inglês dava certo, o inglês é só para turista. Então, assim, se você é turista, você se dá muito bem com o inglês aqui, que a maioria das pessoas fala inglês. Mas, para você arrumar um emprego, para você trabalhar e morar aqui, viver aqui, se você não tiver o norueguês, sinto muito. Você não vai conseguir sobreviver. Os refugiados passam justamente por isso. Eles precisam, então, aprender para depois se colocar no mercado de trabalho, conseguindo emprego e, consequentemente, poderem viver na Noruega. E você os auxilia nisso. Que trabalho bonito. Exatamente. Muito bem. E agora vamos falar um pouquinho das comidas. Como é que é a culinária norueguesa? Tem muita coisa diferente? Qual é a origem? Assim, quais são os pratos típicos? O que o pessoal gosta de comer? Qual é o grande prato típico aí da Noruega, Keila? Eu sei zero de comida na Noruega. Conta pra gente, eu acho que nossos ouvintes estão curiosos para saber também. Eu posso dizer que aqui o bacalhau tem cabeça. Olha só, come-se a cabeça do bacalhau. Não, eles comem a língua do bacalhau. Caramba! Então tem um prato maravilhoso. É bom? Você já comeu? Muito bom. Já comi a língua do bacalhau. Quando eu cheguei aqui, eu tive que voltar um pouco a comer peixe e frango. Depois eu voltei a ser vegetariana de novo. Mas eu consegui comer a cabeça. Experimentei, né? Comi a língua do bacalhau. Foi muito gostosa. Tem peixe seco aqui também, que é muito gostoso. Uma outra coisa curiosa é que eles não comem comida quente, assim, igual a gente tem no almoço. Eles não comem comida quente. Então, assim, é o café da manhã. Aí, na hora do almoço, é um outro café da manhã, entendeu? Olha só. E aí, entre 3 e 6 da tarde, faz o jantar, né? Então, tem famílias que começam depois às 3 horas, porque é quando as crianças voltam da escola às 2, então eles comem às 3. Tem família que come mais tarde, às 6 horas, né? Mais 4, 5, 6. E depois à noite tem um kveldsmat, que é um outro café da manhã, mas é à noite. Então, tipo assim, e eles amam café, tomam café o dia inteiro. É muito interessante isso. Mas eu acho que o prato típico na Noruega, que a gente brinca muito aqui, é o taco da sexta-feira. Taco mexicano, você diz? Taco mexicano, exatamente. Toda sexta-feira eles comem o taco mexicano. Muito legal, muito bom saber desses hábitos aí da Noruega. E a Noruega é um país que, além de ter um formato de guitarra, né, ser comprida, ela é também rasgada, né, assim, cheia de ilhas, né? Isso faz com que as embarcações sejam um dos principais meios de transporte. É isso mesmo, Keila? Exatamente. Eles têm uma ligação muito linda com a água. E então, assim, igual, por exemplo, para eu ir para a capital aqui do estado, que é Tromsø, então a gente vai o quê? Com barco, né? Então tem o barco expresso, né? Que é bem rapidinho, a gente chega lá. Assim, muita tecnologia. Mas a gente também tem o Hurtigruten, que é, assim, olha, fantástico. Que isso? Hurtigruten é um navio. E o Hurtigruten, ele faz um passeio aqui, ele vai para Bergen, ele faz um longo passeio aqui. Então, assim, as pessoas querem fazer um cruzeiro. Tem o cruzeiro no inverno, que você vê as luzes da aurora boreal. Tem o passeio de verão, que você vê o sol da meia-noite. E você vai passando por cada fiord e cada lugar
tão maravilhoso. Eu tive a oportunidade de fazer um passeio daqui de Tromsø, né? Então, ele vai daqui e vai para Buda. Eu fui para Buda, que é o nome de uma outra cidade mais pro sul, né? Da onde porque eu moro bem no norte. Você mora próximo ao Polo Norte, né? Isso, exatamente. Moro próximo ao Polo Norte. Então, a gente foi daqui até Buda, que é essa cidade que eu tô falando, e foi bem na época do sol da meia-noite. Minha mãe estava aqui, minha mãe se maravilhou. Então, é maravilhoso. Esse navio é muito bonito. Então, uma que coisa legal, deve ser incrível. Um passeio maravilhoso, passeios maravilhosos, né, com toda essa natureza linda. Agora, você falou, a gente voltou a falar do sol da meia-noite, mas também tem um período do ano que é o contrário, né? Que vocês não veem sol, não é isso? Quando é que é isso? Exatamente. Como é que é, Keila? É a parte mais difícil de se adaptar, tanto... Porque nem os noruegueses se adaptam a esse período, então, pra gente, que é estrangeiro, é ainda pior. Chama-se mørketid. E esse mørketid é o período que não amanhece, não tem sol, e você fica de meados de novembro até meados de janeiro. Então, quando chega dia 20 aqui é 21 de janeiro, surge o sol. E aí o sol fica por uns 15 minutos e vai embora. Olha! E cada dia que passa, ele fica um pouco mais, e vai ficando um pouco mais, até e aí que fica escuro o tempo inteiro, Keila? Na verdade, às 9 horas da manhã fica um pouco claro, você vê o céu claro, mas você não vê o sol. Fica um pouco claro, tipo como se estivesse nublado. É aquilo ali que fica, mas é bem escuro ainda. Então, das 9 da manhã até meio-dia. Meio-dia já começa a escurecer, você vai vendo as luzes do céu, olha assim, já bem escurecendo. 1h da tarde, já tá um breu, você não tem noção. Então, assim, é muito, muito difícil. Tem o índice de pessoas que suicidam nessa época é muito grande. Porque é muito complicado você viver num período desse, assim, que é bem escuro o tempo inteiro, você fica irritado. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eles já sabem que eu fico muito mal, então eles já colocam uma luz artificial para mim, bem assim na minha cara, bem grandona. Existe uma luz artificial que é colocada para preencher essa falta do sol? Isso, a gente chama de sol artificial, mas não é bem um sol artificial, não. Mas ela ajuda um pouco, sabe? E haja vitamina D, assim, a gente toma muita vitamina D nessa época, porque a gente passa mal mesmo. Aqueles períodos de fim de ano, Natal, Ano Novo, tudo é com esse clima, sem sol. Exatamente, nesse clima sem sol. Então é bem complicado. Para mim, eles me perguntam, eles costumam me perguntar muito aqui. Como que é para você? Né? Porque o verão, no Brasil, o Natal é no verão. Como que é para você passar o Natal aqui? Você já conseguiu sentir a sensação de que é o Natal? Eu falei, nunca senti a sensação de Natal aqui. Nunca. Para mim, Natal significa um cheiro de castanha, que tinha umas árvores de castanha na casa dos meus avós. Então, eu tinha aquele cheiro de castanha. Esse aqui é o Natal para mim, é verão. E aí você chega aqui, nossa, é aquele, sabe, breu, muito escuro, muita neve. Completamente diferente, né? Completamente diferente. Nossa, eu tô até de queixo caído, assim, de tantas diferenças que a gente vê. Como é diferente, né? Como esse mundo é grande e quantas não são as diferenças entre os países, entre as regiões. Muito bacana a gente observar isso, mas a gente fica bobo com a coisa, né? É verdade. Muito bem. Agora fala pra gente, Keila, sobre o que há, na tua opinião, de melhor na Noruega. O que você mais admira no país? Eu acho que, tirando a paisagem exuberante e tudo mais, né, porque isso também deixa a gente de boca aberta, mas eu acho que é uma coisa que os noruegueses fazem muito, que é colocar limite nos outros, sabe? Eles têm uma coisa que eu acho tão fantástico, que eu aprendi muito aqui, é que eles são pessoas que não levam pro lado pessoal. Então, quando você fala, às vezes um brasileiro vai falar, nossa, fulano é grosso, né? Falou desse jeito com você, você vai deixar? Não é grosseria.
Ele tá colocando limite em mim, porque eu, às vezes, invadi um território dele que ele não queria que eu invadisse, entendeu? E eles têm uma facilidade de colocar limite, e a pessoa que recebeu aquele feedback de colocar aquele limite naquele momento, não encara aquilo como uma coisa de grosseria. Eles encaram aquilo como, normal. É um comportamento normal, né? É um comportamento normal. Então, é uma maturidade humana, sabe? Muito grande. E é uma coisa que eu aprendi, assim, a duros golpes da vida aqui. Porque eu, como toda brasileira, eu ia levar isso a sério. Nossa, fulano foi grosso comigo, o que é isso? E meu marido tinha que me explicar, não é grosseria. É verdade, pensa no que ele falou. Você estava invadindo, sabe? Tipo isso. Aí eu penso, eu falo, pior que mesmo, não é grosseria. Tem razão, sabe? Então, assim, são coisas que você vai aprendendo e isso eu acho muito bonito. Porque é você colocar limite saudável nas pessoas, sabe? É muito legal isso. E você falou em maturidade, né? Então, às vezes a gente busca uma vida inteira por ter um comportamento assim, e às vezes até morre sem ter conseguido, e aí é um comportamento normal, né? Um hábito para eles agir dessa forma. Legal isso, né? Keila, um outro assunto que eu queria falar com você, depois você já contou pra gente sobre a perda da tua irmã, e você disse para mim que depois disso você passou por uma fase de despertar do seu autoconhecimento, né? E a partir disso, você e o teu marido resolveram adotar uma criança, não foi isso? Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Esse processo na Noruega é longo, é difícil? Como é esse processo de adoção? Na verdade, não foi o processo de adoção. Foi o processo de foster care. Eu não sei se você já ouviu falar. Aqui na Noruega, eles têm um cuidado muito especial com as crianças. Então, quando uma criança nasce, eles pensam no futuro, quem será aquela criança? E muita gente confunde isso, né? Então, acha que eles estão querendo tomar a criança da pessoa, mas não é isso, é porque eles têm muita preocupação mesmo, exagerada com o futuro deles. O futuro de quem vai governar esse país são essas crianças, né? Então, se os pais fazem alguma coisa que traumatizam, que fazem alguma coisa, eles retiram mesmo a criança dos pais. Então, eles têm uma preocupação exagerada com as crianças por causa do futuro da Noruega. Certo. Eu entendo isso muito bem. Então essas crianças ficam em um determinado local, um determinado abrigo e buscando por outras pessoas que venham a formar novas famílias para eles, é isso? Exatamente, a família, a foster família. Em 2008, no Brasil, eu não conheci nem meu marido ainda, eu passei por uma fase um pouco complicada, tive um quadro depressivo e eu tive um sonho que um ancião me levava para um lugar e falava comigo, olha, que eu cheguei a pensar em suicídio, é uma parte muito horrorosa da minha vida. E aí esse ancião falou, você não pode fazer isso, não pode cometer isso, porque eu vou te mostrar o motivo. E me levou até esse local. E quando eu cheguei nesse local... Isso no seu sonho. No sonho. Me levou até esse local. E quando ele me levou nesse local, eu vi uma criança com duas mulheres, pareciam duas freiras, eu não lembro direito, pareciam duas freiras, estavam de mão dada, uma de cada lado, com uma criança no meio. E essa criança me viu e começou, mamãe, 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 e me deu um abraço. Por que você me deixou lá, mamãe? Por que você me deixou lá? E aí eu falei, olha, a vida tinha que ser assim, mas eu te prometo que eu volto, eu prometo pra você que eu vou te buscar. E aí, quando eu tive esse sonho, eu acordei e isso foi muito marcante pra mim. Mas eu acabei esquecendo desse sonho. Então, quando eu e meu marido, a gente se casou, a gente sempre falou que a gente ia adotar antes de tentar ter os nossos próprios filhos. Vamos adotar. Era isso. E isso pra mim era até um pré-requisito para que o meu marido, para que eu achasse a pessoa certa. E como partiu dele a primeira coisa, ele falou, olha, eu não tenho muito sonho de gerar uma criança antes de adotar, não. Eu quero adotar primeiro para depois gerar a criança. E eu falei, meu Deus, esse é o homem da minha vida mesmo. Né? É tudo que você queria, perfeito, né? E aí, quando a gente, né, nessa fase, quando foi em 2016, eu estava já no meu projeto lá com os refugiados e tudo mais, e a nossa vida já estava melhor, a gente já tinha conseguido comprar a nossa casa, e aí ele falou comigo, que tal a gente procurar saber sobre adoção e tudo mais? Eu falei, não, lógico, vamos começar.
E a gente viu que era um processo muito burocrático, da mesma forma que é no Brasil, o de adoção. Mas que existia esse processo de foster família, que era muito bacana também, que você poderia até futuramente adotar uma criança. Então, quando a gente estava fazendo o curso, a gente fez o curso foi fantástico, e nós encontramos o nosso filho, aquele mesmo menininho do sonho. Olha só, você o reconheceu, ou não exatamente a fisionomia, mas sabia que era ele, alguma coisa assim? Eu reconheci, inclusive, a fisionomia também. Caramba, Keila, olha só. E eu tava brincando, né? Quando eu cheguei na casa, assim, tava brincando, aí falaram com ele que ele ia receber visita. Quando eu vi, ele tava debaixo de uma mesa brincando com uma revista do Pokémon. E aí, quando eu cheguei embaixo da mesa, eu olhei pra ele. E aí, ele olhou pra mim. Oi! Assim, sorrindo. E quando eu bati o olho nele, eu falei, meu Deus, lembrei do sonho na mesma hora. E aquilo me veio, assim, muito forte, uma emoção muito grande. E era ele mesmo. Nos olhos dele, eu vi a fisionomia. Ele é afrodescendente. No meu sonho, ele também era. Então, assim, era ele. E ele tinha que idade quando você o adotou? Ele tinha 5 anos. Uhum. Hoje ele tá com 8. Aham. Então, quando ele chegou aqui pra gente, foi uma felicidade. E esses dias agora, pra trás, ele tava falando comigo, mamãe, conta pra mim a história de novo, de quando você sonhou comigo. E aí, quando eu terminei de contar o sonho pra ele, ele foi e me abraçou. Agora você merece um grande abraço, mamãe, porque você cumpriu o que você prometeu no sonho. E aí que coisa linda, Keila. Como é que chama o teu príncipe? Ele chama Amaltoias. Olha só, diferente o nome, né? E ele vem de que país? Ele nasceu aqui na Noruega, mas os pais biológicos são da Etiópia e do Eritreia. 2 países lá da África. Muito interessante essa tua história, esse teu processo. E hoje você está grávida do teu filho, né? Ou seja, vocês estão cumprindo exatamente aquilo que planejaram, né? Primeiro adotaram e agora vão ter o filho biológico. Bem bacana isso. Parabéns para vocês, viu, Keila? Muito obrigada. Bom, me parece ser indispensável se adaptar, se engajar mesmo a cultura local aí na Noruega, né? Fala um pouco pra gente sobre esses aspectos culturais. A gente já falou de alguns, né? A gente já falou do clima. Fala um pouco sobre as pessoas, se elas são pessoas simples, são receptivas, como é o custo de vida aí, como é a segurança, esses aspectos, Keila. Olha, o pessoal do Sul, eles são um pouco mais práticos. E aí as pessoas falam, o povo do Sul é mais grosso. Não, é porque eles são mais práticos. É uma cidade, né, muito grande, muita gente, muito volumosa, tem muita gente de tudo quanto é lugar do mundo. Então, eles são mais práticos. Mas aqui no Norte, as pessoas são tão mais, assim, receptivas, mais calorosas, mais amigas, elas querem se entrosar mesmo, sabe? Mas o fator principal para uma pessoa que quer morar aqui na Noruega é a integração, sabe? Uhum. E integrar mesmo na comunidade norueguesa, aprender as coisas, a se adaptar mesmo, assim, nesse sentido. Eu não tô falando para você abandonar a sua cultura. Eu sou brasileira mesmo, sou latina mesmo, sabe? Mineirona mesmo, falo mineiruai mesmo, adoro meu sotaque. Mas aqui, se você não se integrar na comunidade, não aprender certas coisas, certas precisa mergulhar na cultura daí mesmo, né? Isso, exatamente. Se você não mergulhar, você não vai conseguir sobreviver, vamos dizer assim. Que aí você vai odiar a Noruega. Porque os noruegueses querem isso, querem que você entre na cultura deles. Eles são receptivos, mas eles querem que você entre na cultura, que você aprenda os costumes daqui. E eles também sentem vontade de aprender o seu costume, mas primeiro você precisa aprender o costume deles. Então eu acho isso muito bacana. Mas é muito complicado também, porque tem pessoas que não aceitam, né? Uhum. Qual foi a outra coisa que você disse? O custo de vida. Eu sei que a Noruega é um dos países mais caros do mundo, não é isso, Keila? Exatamente. O custo de vida aqui também é muito alto. Mas se você trabalha aqui, se você recebe um salário daqui, então tá tudo bem. Agora, quem vai como turista, sente no bolso. Exatamente, sente muito, porque é um valor bem alto. Porque aqui a gente tá dentro da Europa, mas a gente não tem euro. A gente tem a coroa norueguesa. Uhum. Então, a coroa norueguesa,
por exemplo, você vai comprar alguma coisa que custa 10 coroas, é 5 reais no Brasil. Aí você fala, beleza, é metade do preço. Mas você vai olhar, aquela coisa no Brasil vale 50 centavos. Você vai comprar por 5 reais, entendeu? Então é bem assim... Então, assim, o salário daqui é bem gostoso de receber um salário daqui bacana. Você fala, nossa, minha conta tá recheada. Salário gordo. A conta tá recheada, mas também o custo de vida é bem alto, então vai tudo embora também. Então, assim... E a segurança, né? O aspecto segurança, é um país 100% seguro mesmo, como a gente ouve falar, Keila? Em Oslo, na capital, você pode colocar aí 1% de insegurança. Tá 99% seguro, né? Seguro, exatamente. Mas aonde eu moro, minha casa, eu nem sei onde é que anda a chave da porta da minha casa, sabe? Você vai no supermercado, você deixa o carro no estacionamento com a chave na ignição e ninguém rouba o seu carro. Você vai para a escola, os meninos vão para a escola e aí eles deixam a bicicleta no ponto de ônibus. Quando eles voltam do ponto de ônibus, pega a bicicleta de novo para ir embora para casa. Então, assim... Que maravilha! Mais seguro do que isso é impossível. Eu acho que para todo mundo que está ouvindo a gente é bem interessante ouvir isso, destacar essas diferenças. E se você, ouvinte, está pensando em migrar para a Noruega, essas informações vão ser essenciais para vocês, com certeza, né? Bom, eu estou sabendo também que você tem uma veia artística muito forte, dentre outros atributos, né? E já tendo feito teatro também no Brasil, você se descobriu como artista plástica e pratica aí na Noruega a arte meditativa. Explica um pouquinho pra gente sobre isso, Keila. A veia artística vem de muito tempo. Mas quando eu e minha irmã, a gente era, né, pequenininha e tudo mais, a gente vivia inventando coisas, inventando música. A gente criou várias músicas, compomos músicas infantis, nossa mesmo, que a gente criava, a gente dançava. Então a gente era muito assim, a arte estava muito... Minha irmã era uma comediante, nata. Então a gente morria de rir dela em todos os lugares que a gente ia, a gente estava morrendo de rir. E eu sempre fui muito tímida, então minha mãe me colocou no teatro para eu acabar com a minha timidez, mas a arte entrou na minha veia e nunca mais foi embora. Quando eu cheguei aqui, quando a minha irmã faleceu, então a minha irmã gostava muito de fazer cachecol com lã. Então, eu trouxe todas as lãs dela e eu falei, eu vou começar a fazer cachecol na Noruega, porque todo mundo sente muito frio, precisa de cachecol, vou fazer. Mas eu sou péssima em tecer, porque ela tecia, né, com lã. Só que aí, pra viver o luto que eu tava sofrendo muito, porque a minha irmã, a gente era muito unida, então eu comecei a fazer umas mandalas com a lã, que é tecer mandalas, mas não era o mesmo jeito de tecer lá. Era uma outra forma de tecer, que eram mandalas Ojo de Dios, que é olho de Deus, né? E eu comecei a fazer aquelas mandalas, e a minha sogra, que é uma artista plástica já bem famosinha por aqui, por essas bandas. Essas mandalas servem como proteção, né? Isso, elas... os índios Huichol, lá no México, eles usavam essas mandalas para colocar no altar ou para colocar mesmo no pé da cama das crianças para proteger, porque eles acreditavam que dentro dessas mandalas no meio delas existe o olho de Deus que protege todo mundo, né? Entendi. E eu comecei a fazer essas mandalas e ela viu e falou, nossa, que coisa linda, o que é isso? Aí eu expliquei para ela e ela falou, nossa, você podia colocar numa feirinha aí pra expor, de repente você vende. Eu falei, não, você tá doida? Isso aqui é só pra mim. É o meu jeito de viver o meu luto e tal. E aí eu descobri uma outra mandala. Entrei mesmo de cabeça nas mandalas. E que a arte meditativa é isso, né? Você vai fazendo a arte e vai meditando ao mesmo tempo, naquele processo. E aí eu comecei a descobrir aquela mandala de pontilhismo. E comecei a fazer umas mandalas de pontilhismo e minha sogra também bateu o olho e disse, você precisa ir para uma feirinha e vender isso daí. E a primeira vez que eu fui para feirinha, eu vendi bastante. E eu achei aquilo muito bacana. Eu falei, eu acho que eu vou começar a fazer para vender. Se surpreendeu, né, Keila? Me surpreendi, exatamente. E aí agora eu já participei, no ano passado tive minha primeira vernissage. Olha só, que bacana. Muito legal, e aí eu apresentei e vendi também bastante da minha arte, achei muito bacana que as pessoas valorizaram bastante. E depois a arte novamente bateu na minha porta e eu abri, que foi o handpan.
que é um instrumento que é uma mandala musical. Olha Mais uma só. vez uma mandala na minha vida. Eu sou péssima com música, eu nunca fiz nenhuma aula de instrumento, eu nunca toquei nada na minha vida, só porco e galinha mesmo. Mas assim, mas eu me apaixonei tanto por esse instrumento que eu falei, eu quero aprender. E quando eu comprei, eu achei assim, que eu não ia aprender logo de cara, mas é um instrumento até fácil de tocar. É um instrumento novo, de 2000, e eu descobri esse instrumento e comprei um instrumento do Brasil. E gostei muito e comecei a tocar, aprendi, eu sou meio autodidata, então eu vou aprendendo as coisas meio sozinha. Como é que é esse instrumento? Eu não conheço. É um instrumento de corda? Como é? Parece uma panela, né? Handpan. Então, de mão com panela mesmo. Uhum. Ah, então, tá. É um instrumento, é como se fosse um piano, você toca também com as mãos, assim, com os dedos, mas são... Você descrevendo agora, eu acho que eu já sei o que é, eu já vi esse instrumento, já identifiquei. Muito, muito conhecido como hang drum. E aí vamos ver o que isso vai me dar. Também é uma arte meditativa, né? Uhum. O handpan é a música de meditação. O som leva exatamente a isso. É uma música mais calma, que te leva a pensar, te leva a relaxar também, né, Keila? Exatamente. Ô, Keila, e eu tô sabendo que esse teu lado artístico fez até com que você virasse personagem de um livro, foi isso? Foi. Tenho duas autoras que elas já escreveram livros de poesia antes, todas duas, mas cada uma com o seu livro de poesia. E aí decidiram escrever um livro sobre as pessoas fora da caixinha que vivem aqui na Ilha de Senha. Tipo eu mesmo. E aí elas entraram em contato comigo e falaram: Keila, a gente ama a sua arte e a gente acha que você é uma pessoa fora da caixinha. Você gostaria de fazer parte do nosso livro? Eu falei, nossa, que honra! Eu fiquei muito feliz. Então elas vieram, fizeram uma entrevista comigo e o livro foi lançado esse ano. E a gente vai, agora em agosto, vai ser o chá do livro, vamos dizer assim. E a gente vai ter uma apresentação, né, do livro e de todas as pessoas que estão envolvidas no livro. E aí eu vou tocar também nesse encontro que a gente vai ter. Parabéns, Keila, parabéns para você. Obrigada. E com tantas habilidades, com tantos talentos, múltiplos talentos assim, você diria que a sua vida na Noruega te inspira? Me inspira, porque não só a natureza aqui na Noruega me inspira o tempo inteiro, mas eu sei que eu sempre tive um pezinho assim, eu sempre fui muito corajosa de viajar pelo mundo e tudo mais sozinha e tal, mas eu nunca imaginei que eu fosse morar fora sozinha. E isso me inspirou, sim, para levar a arte para frente, né? Então, assim, tanto viver o luto, que foi o estopim mesmo, mas também coisas boas que aconteceram na minha vida. Meu filho é minha inspiração, sabe? E agora o bebê também vai ser inspiração. Então, assim, tudo aqui em volta de mim é inspiração. Então, eu sou muito grata à Noruega, sou muito grata a tudo que aconteceu na minha vida para chegar até aqui. Maravilha, Keila. Bom, a gente vai agora fazer o que a gente chama de momento VaptVupt, tá? Eu vou falar uma palavra para você e você vai responder a primeira coisa que vier na tua cabeça. Não necessariamente só uma palavra, mas o primeiro pensamento. Vamos lá? Combinado. Vamos lá. Tô até com medo. Do que você mais precisa? Afeto. Muito bem. Uma saudade. Minha irmã. A melhor temperatura. País tropical, Brasil. Muito bem, muito bem. Para que ou para quem o sol brilha mais forte? Nossa, que pergunta. Eu acho que o sol brilha mais forte para quem tem realmente vontade de aprender consigo mesmo. Lindo isso que você falou. Um orgulho, Keila. Eu ter conseguido cumprir o meu compromisso com meu filho. Muito bem. E uma palavra para definir você? Pirada. Essa é boa. Eu acho que é uma pirada, assim, no sentido de corajosa mesmo, sabe? De encarar o mundo mesmo. De a luta, né, Keila? De a luta. Muito bem. Keila, conta pra gente agora, para todos os nossos ouvintes,
sobre os teus projetos futuros, né? Vem a maternidade aí, a tua arte, o que você planeja para os próximos meses, para os próximos anos? Pois é, agora eu vou focar na maternidade mesmo. Já estava focada antes, mas eu tinha mais tempo de fazer alguns outros projetos. Mas como eu já tinha iniciado um projeto meu, que é um lote aqui na nossa casa, né, bem grande, e a gente quer explorar um pouco mais esse espaço. Então, eu comprei um trailer e estou transformando esse trailer em uma loja pop-up, que é uma loja onde eu vou poder vender a minha arte. Que bacana! Eu tenho vontade, assim, de abrir essa loja só em temporadas, assim, sabe? Uhum. Tipo, no verão, ou na época de aurora boreal, que tem muito turista aqui. Então, eu já comecei a transformar o trailer, já destruímos tudo que estava lá dentro do trailer, tiramos tudo e estamos montando agora. Meu marido está me ajudando. Aqui na Noruega a gente faz tudo sozinho, sabe? Porque os serviços são muito caros, então a gente aprende a fazer tudo sozinho. Isso é uma coisa também que eu acho muito bacana aqui na Noruega. Então, eu aprendi a ser muito independente aqui na Noruega e eu acho isso muito bacana. Então, tenho certeza assim, que vai ser maravilhoso essa tua nova fase, a maternidade, e também profissionalmente com esse teu projeto aí da loja pop-up, vai ficar super bacana. A gente está torcendo daqui, viu, Keila? Keila, vamos entrar comigo agora no túnel do tempo. Vou te convidar, vou pegar você pela mão e a gente vai voltar ao passado. O que a pessoa que você é hoje diria para a pessoa que você era naquele dia que você decidiu morar na Noruega, Keila? Uau! Vamos ver. Eu acho que eu falaria, vai fundo. Vai fundo, porque esse é o caminho e você vai ser muito feliz lá. Porque eu tinha muito medo nessa época, eu estava com muito medo. Você vai precisar de muita força, porque vão acontecer coisas que você vai ter que lidar e que vai ser muito difícil para você, mas você vai precisar de muita força. Mas vai fundo, que é esse o seu caminho. É essa a sua vida, esse é o seu caminho. A confirmação, a certeza de que você vai passar por muita coisa, mas você vai ser muito feliz, não é isso? Exatamente. Keila, se você pudesse enviar um presente para alguém agora, para quem seria e o que você daria? Nossa. Pensa rapidinho e fala pra gente. Se eu pudesse enviar um presente, eu enviaria para minha irmã. E esse presente seria uma mandala que eu fiz para ela, que na verdade é uma borboleta. É um símbolo da nossa amizade, da nossa irmandade. É uma borboleta que eu pintei e é um presente para ela. Já é um presente para ela, então se eu pudesse eu enviaria. Mas eu acho que ela já sabe que esse presente é dela. Lindo demais isso, Keila. Keila, a gente está chegando no momento final do nosso papo e eu queria te perguntar se você tem alguma mensagem final, especialmente para os nossos ouvintes. O que você diria para eles? É o seguinte, eu tenho uma filosofia na minha vida que... porque hoje em dia a gente vê que as pessoas estão sendo obrigadas a serem felizes o tempo todo. E a vida, ela não é feita só de felicidade. A nossa vida, ela é feita de ciclos. Então, quando você se sentir triste, viva a tristeza com cabeça erguida, com dignidade. Mas não se esqueça de que tudo na vida passa, tudo flui. Então, a felicidade também passa. Então, quando você estiver muito feliz, isso também vai passar. Então, esteja em mente o tempo inteiro que a vida é feita de ciclos. Tristeza e felicidade andam juntas. A gente não é obrigado a ser feliz o tempo inteiro. Uhul, muito bom, muito legal. Olha, que papo bacana que a gente teve aqui, viu, Keila? E eu tô chegando ao final aqui morrendo de vontade, de curiosidade de visitar a Escandinávia, de conhecer a Noruega, né? Eu acho que eu vou pegar um voo para ir amanhã mesmo. Muito gostosa a nossa conversa. A vantagem de se aprender norueguês é que você aprende não só norueguês, você aprende dinamarquês e sueco, porque são línguas muito parecidas. Muito similares, né? Muito legal. Muito similares. Bom, eu vou correr para ir então, não vai demorar, viu? Pode correr. Que gostosa a nossa conversa, Keila. Olha, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua cordialidade comigo e com os ouvintes do podcast Brazucas pelo Mundo. A gente deseja sorte para você, a gente deseja sucesso
para todos os teus projetos e muitas vitórias no teu caminho, de coração, viu? Muito obrigado, Keila. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu acho que é um privilégio, é uma honra estar aqui conversando com vocês. O projeto de vocês é maravilhoso. Continue, porque eu tenho certeza que vai decolar de uma maneira maravilhosa. Muito sucesso, muita felicidade para vocês. Obrigado, Keila. E daqui eu já vou pegar um avião e estou partindo para outro lugar do mundo para bater um super papo com outro convidado brazuca que está por aí, por esse mundão de meu Deus. E a gente se vê no próximo episódio. Não deixem de ouvir nossos episódios, eles estão disponíveis em www.brazucaspelomundo.com e nas principais plataformas de podcast também. Continuem curtindo o nosso podcast, continuem nos prestigiando. É um prazer ter vocês com a gente. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.